Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos estudando o Novo Testamento em ordem cronológica e agora Apocalipse capítulo 9. Bom, nós vimos então aquele anjo ou a águia e ele deu 3 ais. Então nós vamos ver agora as últimas 3 trombetas e o resultado dos 3 ais. O ai é porque a dor, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora já no primeiro ai. Bom, se você tem gostado de todo o conteúdo que nós temos aqui apresentado para você, não esqueça de dar o seu gosto e partilhar o vídeo. E, como sempre, nós iniciamos orando, pedindo a Deus que Ele nos dê o entendimento. Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e abre o nosso entendimento, porque precisamos ouvir a Tua palavra, entender a Tua vontade. E aqui na Tua palavra está a Tua vontade. Então fale conosco. Eu peço isso a Ti, por mim, por essa pessoa, e que ela também seja, meu Deus, revestida de força, de coragem, poder para vencer todo o mal. Que assim seja. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 9, que vai do 1 ao 12, que diz respeito à ao primeiro ai, né? A quinta trombeta. Então eu vou ler tudo, depois nós voltamos meditando ponto por ponto, tá bom? Então ele diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não o acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e aos seus rostos era como o rosto de homens, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Bom, vamos relembrar um pouquinho aqui, né? No primeiro, a terra, as árvores, a relva, são atingidos por granizo e fogo misturado com sangue. No segundo, os mares, peixes e navios são feridos. No terceiro, são contaminados os rios e as fontes. E o quarto causa uma catástrofe cósmica. O sol, a lua e as estrelas escurecem. E agora nós vemos aqui nessa quinta trombeta, o primeiro ai, o quão desastroso vai ser e o quanto ele vai afetar agora os homens, né? E devemos distinguir bem. Ele não vê as estrelas caindo, mas vê aquilo que já aconteceu. Essa estrela não é de matéria, portanto, não é um meteoro ou algo semelhante, mas um ser racional, pois recebe a chave do poço do abismo. Esse ser racional não é outro senão Satanás, a quem o Senhor Jesus se refere em Lucas 10:18, quando ele diz que via Satanás caindo do céu. Então, vamos voltar aqui ao versículo 1 e ao comentário que o bispo faz. E o quinto anjo tocou a sua trombeta
E vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O comentário diz assim: nessa quinta trombeta, o apóstolo João viu uma estrela caída do céu na terra. Ela recebeu a chave, símbolo de autoridade, do poço do abismo. Essa estrela caída é o próprio Satanás, visto que ele mesmo não tem poder nem autoridade para abrir o poço, sem que receba do Senhor Jesus esta condição. Vamos conferir então Isaías 14:12. Diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre a altura das nuvens e serei semelhante ao abismo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Portanto, o que era a estrela da manhã se tornou, em Satanás, aquele que caiu e foi agora decretado a sua derrota final, quando o Senhor Jesus também disse na cruz: está consumado. Então ele está derrotado, ele já foi vencido por Jesus. Então a estrela foi dada, está oculto um consolo, pois elas mostram que o poder de Satanás é limitado. Assim como Satanás também pôde tocar Jó apenas de maneira limitada, porque o Senhor lhe deu poder limitado somente para isso, de modo que aqui ele pode soltar seus demônios presos no abismo, mas também eles somente podem exercer sua ânsia destruidora dentro dos limites estabelecidos por Deus. Então, nós vemos que Deus tem o controle de tudo. Por isso que hoje eu entendo por que o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sofremos situações, como a Bíblia chama de agravos, mas são eles que nos empurram para Deus. Por exemplo, se eu não tivesse enfrentado os problemas na minha juventude, eu nunca teria vindo para a igreja, eu nunca teria conhecido Jesus. Então, eu reconheço hoje que os problemas que eu tive, que foram os que me trouxeram para a igreja, me favoreceram para conhecer Jesus. Então, a pessoa enfrenta problemas, ninguém quer enfrentar problemas, né? Ninguém quer sentir, por exemplo, uma pedra no sapato incomodando, mas são elas que nos fazem trocar de sapato, ou tirar o sapato e tirar a pedra. Então, é essa fé que nos faz ver que mesmo em meio a situações difíceis, ali também tem a mão de Deus. Isso também vale para nós que tantas vezes temos tribulações. O inimigo pode nos atacar somente dentro dos limites fixados por Deus. Por isso está escrito, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. As pessoas que ainda vivem na terra, após o arrebatamento, decidiram deliberadamente por servir e seguir ao diabo e agora começam a experimentar sua ira cruel e sem misericórdia. Por quê? Porque o diabo não tem misericórdia do ser humano. Ele não quer saber se o ser humano o adora, o ama ou não. Ele tem ódio da raça humana. Então, o desejo dele é destruir o ser humano, porque o ser humano foi feito, lá no princípio nós vemos, a imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu essa imagem e semelhança quando ele desobedeceu a Deus, entrou o pecado. O pecado trouxe esse caos sobre a terra. Então, ele odeia o ser humano por isso, porque, como nós vimos ali em Isaías, o desejo dele era subir ao trono de Deus, ser igual a Deus, mas ele era apenas um anjo. Então, essa é o ódio do diabo. Primeiro porque, quando ele se rebelou, ele não tem mais arrependimento. O diabo, ele não se volta mais para Deus. Então, para ele já está condenado. Ele já tem a condenação dele decretada. Mas nós, seres humanos, não. Podemos errar, falhar com Deus, fazermos tudo errado, porém, se na última hora clamarmos o nome de Jesus, ele é fiel e poderoso para nos salvar. No versículo 2 de Apocalipse 9, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça
de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O comentário diz assim: o poço do abismo é o lugar de prisão dos demônios. No 3 continua: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. O comentário diz assim: vieram gafanhotos. Com a abertura do poço, do abismo, saíram gafanhotos para a terra, que são espíritos imundos, muito piores do que estes que estão agindo hoje em dia em todo o mundo. O planeta será infestado de demônios que atormentarão os seus habitantes, causando um sofrimento tão grande que as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Se os acontecimentos dos dias atuais já são cruéis, como a destruição das famílias, a violência, os vícios, o suicídio, os homicídios, os acidentes e a corrupção, imagine como será naqueles dias, quando todo o inferno estará ocupando a terra. Esses terríveis espíritos só não poderão tocar naqueles que tiverem o selo de Deus. O juízo dessa quinta trombeta também tem o seu paralelo com a 8ª praga que foi lançada sobre o Egito. E podemos ver Êxodo 10, 13 ao 15. Então, estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Nem todos os demônios foram mandados para o abismo, mas um grupo selecionado. E aí nós entendemos que aqueles que ainda atuam, como está lá em Efésios 6,12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por exemplo, nós vemos naquela passagem do Gadareno, quando Jesus expulsa aquela legião de demônios que estava naquele homem, ele manda que aqueles demônios saiam dele. E os demônios suplicam para que eles não sejam mandados para o abismo, mas que eles pudessem entrar nos porcos. Quer dizer, aqueles demônios preferiram entrar nos porcos do que ir para o abismo. Você pode conferir até no último versículo. Está em Lucas 8:31. Quer dizer, o abismo é o lugar onde estão os piores demônios. Aqueles que estão no abismo não podem nos fazer nada, mas aqueles que estão sobre o céu, nas regiões celestes, como vimos em Efésios 6:12, chegam cada vez mais perto da terra porque a atmosfera celeste aproxima-se da terra e assim eles se veem apuros. E é o que nós vemos, os demônios estão cada vez mais astutos, eles estão cada vez mais atuando através da política, através da educação, através da imposição da sociedade, né? A cabeça das pessoas está cada vez mais virada para o mal. Então nós temos visto isso hoje nos nossos dias. E a primeira é, portanto, uma grande nuvem de fumaça. Podemos imaginar isso, uma intensa poluição mundial. Toda a atmosfera está contaminada e dessa fumaça saem então gafanhotos. E é interessante que esse juízo da trombeta está representado nessa 8ª praga que nós lemos de Êxodo, né? E nós vemos que o contrário, na praga do Êxodo, né? Os gafanhotos que vieram só comeram as ervas do campo. Agora, esses aqui, diferentemente, eles vão atormentar as pessoas. Todos os homens serão atormentados? Não. Os 144.000 de Israel são guardados, pois está escrito expressamente
que são atormentados somente aqueles que não tinham o selo de Deus na sua testa. E que maravilha! Por que o 144? Porque esse grupo de selados, de judeus, que nós lemos há pouco, eles foram selados, selecionados, separados há pouco, né? Dentro dessas trombetas que estão soando, né? E dos selos que foram sendo abertos. O exército demoníaco de gafanhoto estão impostas em 4 limitações. Primeira limitação: a natureza não pode ser danificada. Então eles não iriam danificar o que já estava danificado. 2. Segunda limitação: os selados não podem ser atormentados, pois pessoas seladas por Deus são intocáveis. E isso vale também hoje se você é selado com o Espírito Santo. Por isso, nós insistimos tanto em as pessoas elas buscarem esse selo em Deus. Terceira limitação: eles podem atormentar, mas não matar. Quarta limitação: seu poder está limitado a 5 meses. E esse tempo é citado 2 vezes. E, aliás, os gafanhotos comuns também têm um período de vida de aproximadamente 5 meses. Essa praga deve ser muito cruel e terrível. E o que se conclui no versículo 6 que vamos ler agora. E naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas asas havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos era como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham a cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Quantos milhões de pessoas são psicologicamente atormentadas por poderes dos reinos das trevas, não é? Porque quando o mal age na vida de uma pessoa, ele entra na alma da pessoa. Então ele oprime a alma, ele deprime, ele angustia a pessoa. E tão logo os espíritos do abismo possam tomar forma e manifestar-se durante a grande tribulação, eles atormentarão os homens fisicamente. Isso será tão terrível que os homens procurarão a morte desesperadamente, mas não a encontrarão. E eu posso fazer ideia do quão doloroso será isso, né? As pessoas desejando a morte. Por exemplo, inventou-se a eutanásia para aquelas pessoas que estão em estado de próximo da morte, e elas querem antecipar esse momento, né? A dor que elas sentem na alma é tão grande, tão desesperador, que elas querem provocar a sua morte para evitar continuar sentindo aquela dor. E muitas delas não estão salvas e não sabem, não fazem ideia do que vão encontrar, a dor que elas vão sentir do outro lado, né? Mas essa dor, esse desespero, essa angústia, ela é provocada por espíritos imundos. E diz aqui, ó, esses demônios, ou seja, gafanhotos, parecem cavalos preparados para a batalha. Seu desejo de destruição torna-se carne e sua fúria destruidora toma forma. Então, eu vou destrinchar essas questões, a fisionomia dele, né? Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Seu orgulho doentio agora encontra uma forma, uma possibilidade de satisfação, fazendo o ser humano sofrer. O rosto deles parecia rosto humano. Eles se mostram com aparência de humanidade. Seu instinto de imitação satânico de ser semelhante à imagem de Deus é satisfeito. Então, é o desejo deles, né? Ser como nós somos. Os cabelos deles eram como os de mulher. Então, a imoralidade. E se você observar bem, olha como a imoralidade vem crescendo nos nossos dias, né? E não somente as mulheres, né? Mas homens também, mas muito mais as mulheres, porque elas vêm perdendo completamente o pudor. Quando você entra nas redes sociais, você vê isso nitidamente. A mulher, ela quer mostrar mesmo, né? Ela tem esse desejo. E os dentes, como os de leão, eles procuram presas.
Tinham couraças como couraças de ferro. Esta é uma expressão visível de força, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Esse é o desejo de destruição expresso acusticamente, igualmente um sinal de força. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, quer dizer, as suas armas. Então, nós temos visto isso acontecer aqui nesse capítulo 9, e só no primeiro ai, né? E a gente sente a intensidade do primeiro ai quando vimos aquele versículo que diz, né? Vou voltar nele aqui, no 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Aqui nós vemos o quão grave, o quão difícil será os dias e o quão terrível será esses demônios. No versículo 11 diz, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. O comentário do 11 diz assim, o anjo do abismo, esse exército monstruoso de gafanhoto tem o rei, algo que os gafanhotos naturais, os insetos, não possuem, como está em Provérbios 30, 27. Ele é chamado de Abaddon, que significa destruição, ou Apolion, que quer dizer destruidor. Não há dúvidas de que esse anjo do abismo é o próprio Satanás. Há uma dúvida com relação a esse anjo, se realmente é ou não Satanás, né? Como o bispo afirmou. Mas, se nós formos interpretar o texto, nós percebemos que Satanás recebeu autoridade para abrir o abismo. E no abismo, então, há um rei que domina aquele grupo, né? Um demônio que ele age por meio daquele grupo e ele tem esses 2 nomes, né? O nome em judeu um e grego em outro, né? Como é que é o nome dele? Portanto, Abaddon em hebraico e Apolion, como o bispo falou, destruidor ou aniquilador. E qual o fato de nós vermos esses 2 nomes e ele citar os 2 nomes? Porque eles vão atormentar tanto os judeus como os gentios, sendo que gentio é todos aqueles que nascem fora da nação de Israel. Então nós vemos que não haverá classe, cor, sexo, não haverá nacionalidade, se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é português, se é africano, se é angolano, se é moçambicano, não importa, né? Todos irão sofrer o agravo desses demônios. Bom, terrível é. Agora nós vamos para o segundo ai. No próximo vídeo nós vamos ler a respeito dele. Se esse primeiro já foi assim, imagine o segundo ai, né? Veja que o tormento, veja que os problemas, eles só vão aumentando gradativamente e se tornando cada vez mais. Aquelas pessoas poderiam se converter, se voltar para Deus, porque, na verdade, todo esse tormento é uma maneira de Deus chamar a atenção daquelas pessoas para Ele. E mesmo assim elas continuam obstinadas no que elas querem, viverem longe do Salvador. Que Deus abençoe você e a sua vida. Até o próximo vídeo.